Bom dia, pessoal, oficialmente, então, tudo bem? Meu nome é Júlio Ardini, vou fazer uma rápida apresentação aqui, né, porque nosso tempo é curto. Na verdade, eu gostaria muito de conhecer cada um de vocês, alguns eu já conheço, né? Mas a maioria eu não conheço ainda, gostaria muito, mas o nosso tempo é escasso, então fica para o cafezinho, para os outros momentos, a gente se conhecer, tá? Eu sou formado em filosofia com foco em estética. Então, trabalho muito com os conceitos da arte, com os conceitos de beleza, né? Tanto nas artes visuais, como também no teatro, no cinema e em outras formas de arte. Tá? Desde criança estou lidando com isso. Né? Aqui no Solar do Rosário eu dou aula há 12 anos de História da Arte, História do Cinema e também projetos culturais. Só para vocês saberem. Né? Esse curso de história, uma panorâmica da história da arte, tem uma função de situar as pessoas no universo da arte um pouco, para aqueles que não conhecem nada ou que pretendem se aprofundar um pouco ou viajar, né? Não é o caso de vocês, acredito que a maioria aqui é professor, né? Quem não é professor, levanta a mão aqui. Pouca gente, né? A maioria são professores, né? E a maioria são professores de arte nas escolas. Quem é professor de outra coisa, levanta a mão. Então, muita gente dá aula de história da arte ou coisas do gênero, né? Ou na educação artística, não é? Geografia? Ah, que legal. É bom a gente conhecer um pouco. E tem artistas também aqui, tem galeristas, tem marchands, né? Tem muita gente diferenciada. Bom, vai ser um prazer estar aqui com você hoje e amanhã, né? Falando um pouco da história da arte. Eu vou começar o nosso bate-papo aqui com essa imagem, né? Perguntando se todo mundo sabe de quem é esse pedaço dessa obra. A criação do Michelangelo Buonarroti, né? Da Renascença, um pouquinho antes da Renascença e entrando na Renascença, né? Italiana. Eu vou usar aqui no nosso bate-papo, eu digo bate-papo, gente, porque é muita ousadia a gente querer se colocar como professor de história de arte ou professor de história, não é? Eu tenho uma formação que passa pela filosofia, então a gente acaba sendo um pouco mais rigoroso nessas questões, né? De conceituação. Em primeiro lugar, a história, como disse a nossa mestre ontem aqui, a Maria Cecília, a história é uma coisa muito complexa e que a gente não tem domínio sobre ela, né? A gente, assim como outros estudiosos, a gente cogita. Nós cogitamos, nós refletimos, nós pensamos. Então, a minha proposta aqui com vocês também é de nós estarmos juntos nesses 2 dias refletindo sobre aquilo que se entende por história da arte, né? Porque, na verdade, se formos rigorosos, a gente vai dizer que não sabe de nada, né? Assim como Sócrates dizia, né? Vou fazer muitas referências à filosofia porque é a minha praia, né? Quando nós começarmos a ver o início da conceituação da história da arte, a gente vai perceber um pouco isso que eu estou querendo dizer, que a gente não sabe muita coisa, né? Dos povos antigos, apesar das catalogações, dos estudiosos, dos exegetas, né? Mas a gente sabe muito pouca coisa. Mas eu vou aqui, nesses 2 dias, usar como referência algumas obras para a gente conversar. Uma delas é a História Social da Arte e da Literatura. Esse livro, geralmente, tem aqui no Solar do Rosário para vender, mas é um livro meio raro. Um livro que já esgotou e você encontra nos sebos e, de vez em quando, encontra em alguns lugares. Esse livro é muito interessante porque o Arnold Hauser, o autor, ele vai dialogar com a gente com base na história social da humanidade e da literatura. História social da arte e da literatura, colocando a literatura num ponto privilegiado, como se fosse a arte, né? A área artística que conduz as outras áreas. Essa é a reflexão dele, que direciona, que induz as outras artes, e também na questão social, a arte ligada à formação da sociedade em geral, não é? É um livro que eu gosto muito. Mas, para a gente não ficar só numa visão unicista, uma visão única da história da arte, eu também peguei esse segundo livro ali, ó,
A História da Arte do Gombrich. Gombrich é um autor também ali dos países, né, de língua germânica, da Áustria, que ele tem uma visão bem diferente do Arnold Hauser. A visão quase que antagônica, né? Ele não vê a história da arte como social, nem como com base na literatura, mas com base no movimento interior do ser humano, né? O ser humano é que vai trazendo essas coisas. E a sociedade vai se formando a partir de uma vida interior das pessoas e não de movimentos sociais que seriam exteriores, digamos assim, né? Então, esses dois livros, eles se complementam. A gente pode ter uma visão dupla, uma discussão dupla. Aí tem também mais 3 livros aqui que eu estou citando. Depois eu posso passar para vocês isso por e-mail, tá? Eu acho que o e-mail de vocês tem ali, né? Depois eu posso pegar e passar. Tudo sobre arte, os movimentos e as obras mais importantes de todos os tempos. Tem 2 autores, né? Stephen Ferthin e Richard Cork, editora Sextante. Também é um livro bacana para a gente entender o movimento da arte. E a Graça Proença, a História da Arte, editora Ática, é um livro muito legal também, que geralmente tem aqui no Solar para vender, tá? Iniciação à História da Arte, é um livro simples, gostoso de ler, de Jenson, né? Que também dá uma visão bacana. Fora isso, eu queria dizer o seguinte, aqui no Solar do Rosário já tem um histórico de muitos anos de edição de bons livros de arte. O Solar do Rosário trabalha muito com a Lei Rouanet, usando bem a Lei Rouanet, né? Porque a Lei Rouanet pode ser bem usada nesse sentido. De editar livros como este, por exemplo, Pintores Contemporâneos do Paraná. Então tem dezenas de livros editados ao longo dos anos, falando de artistas brasileiros, artistas paranaenses, que é um levantamento de pesquisa muito importante para quem quer se aprofundar um pouco, tá? Depois, no cafezinho, 10h30, vocês podem dar uma olhadinha ali na livraria do Solar, do café, né? E se aprofundar. Temos, por exemplo, esse livro aqui, História da Arte do Paraná, que são vários livrinhos, cada livrinho com um artista, dos importantes artistas do Paraná. Vocês vão ter depois um módulo aqui de História da Arte do Paraná, que vai falar bastante do nosso movimento, né? Tem artistas esplêndidos aqui no Paraná, artistas locais, mas artistas também que vieram de outros países, como Andersen, e que fizeram uma corrente muito forte, né? Especialmente na pintura da paisagem paranaense ou da arte contemporânea do Paraná. Também tem muitos livros legais ali, como este aqui da Feigal Strauer, né? Universo da Arte, que acho que é um dos últimos livros dela, antes dela falecer, que ela era uma mestre das mestres, né? Do pensamento da arte e também da prática da arte. Então está aqui, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Bom, pode passar. Aqui tem a capinha dos livros, ó. A primeira capa lá do História Social da Arte, do Arnold Hauser. O segundo, a História da Arte, do Gombrich. Tudo sobre a arte, História da Arte e Iniciação à História da Arte. Para que a gente possa se organizar aqui nesse nosso bate-papo, eu acho que é preciso a gente estabelecer algumas regras assim para que aproveitemos bem o tempo. Porque, geralmente, quando nós estamos falando de assuntos polêmicos como esse, de História da Arte, a gente, às vezes, faz digressões muito longas e perdemos o fio da meada e não conseguimos chegar a digamos, fechar uma ideia, né? Então, para que nós nos organizamos aqui e não nos percamos, eu queria sugerir um encaminhamento que é o seguinte. Sempre que eu falar para vocês o momento preto, o momento do texto preto, né, texto escrito em preto, é o momento em que eu vou estar falando de conceitos baseados em grandes escritores como Arnold Hauser, Gombrich e outros. São conceitos não meus, nem de vocês, mas conceitos de grandes estudiosos e historiadores da história da arte, tá? Então são coisas mais oficiais que a gente vai respeitar e não vai querer, digamos, discutir sobre eles, né? Porque são pessoas especializadas, tá? Mas para que a gente não fique amarrado também, sentado numa cadeira ouvindo alguém falar, a gente pode ter momentos de liberdade aqui, né, nesses 2 dias. Quando eu me referia ao momento marrom ou textos escritos em marrom, eu gostaria de pedir um minuto, né,
para dar uma opinião pessoal sobre algumas questões, tá? E não necessariamente vocês precisam ter essas opiniões pessoais minhas como coisa que vocês gostem ou não gostem, ou que tenha valor. Pode ser que não tenha valor acadêmico, digamos, né? Mas de vez em quando eu dou uma opinião pessoal, vocês entendam isso, então, como não oficial, que não é a opinião dos historiadores, tá? Eu acho importante isso. E também da parte de vocês, quando vocês quiserem interferir, dar alguma opinião, vocês levantam a mão e falam, momento verde, tá? De liberdade para dar uma opinião sobre aquele assunto, ok? Sendo assim, eu acho que a gente aproveita melhor o tempo e podemos fechar uma ideia sobre o que eu tenho a dizer aqui, né? Claro que o 99% do que eu vou dizer é baseado no momento preto, no texto preto, nas pessoas catedráticas, estudiosos, né? Não opiniões pessoais minhas, senão daí não tem muito sentido, tá? Vamos começar então a nossa viagem aqui, entrando numa pergunta básica que o autor Gombrich, lá, né, daquele segundo livro, ele começa o livro dele fazendo essa pergunta, né? O que é arte? Aí já vocês começam a sentir o drama de o que é a dificuldade de conceituar alguma coisa, né? A nossa sociedade é uma sociedade que precisa de conceituação para poder se organizar, né? Organizar as ideias. Porque sem conceituação a gente não consegue dar aula, não consegue conversar, não consegue dialogar, não consegue ir para frente, não é? Mas a rigor, a priori mesmo, filosoficamente falando, conceituar é amarrar, né? Conceituar é você pôr numa camisa de força alguma coisa e dizer que aquilo está dentro daquela caixinha, né? Mas a gente vai ter que fazer isso, né? Conceituar um pouco, tá? Para vocês, o que é arte? Alguém pode falar? Eu gostaria de deixar vocês bem à vontade, tá? Quem quiser sentar no chão, sentar aqui, ou levantar, tomar café, voltar, fique à vontade, não fiquem amarrados, porque eu sou de uma corrente filosófica que não gosta muito da ideia desse modelo de ensino que a gente tem, né? Nós temos um modelo de ensino baseado muito no iluminismo, lá do século XVIII, que tinha aquela famosa teoria dos corpos dóceis, né? A gente está até hoje amarrado nisso e a gente não consegue se libertar disso. E nós, como professores, acho que temos a missão de refletir sobre isso também, né? É claro que quando o Immanuel Kant, o filósofo alemão, pensou essa ideia dos corpos dóceis, era para organizar um pouco a bagunça, né? Então o aluno teria que sentar, ficar 3 horas sentado numa cadeira dura, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, ouvindo alguém falar aqui na frente, né? E abaixar a cabeça. Mas a ideia não é essa, né? Nos novos tempos nós precisamos de uma nova escola, um novo conceito, onde seja possível mais liberdade para as pessoas, né? Refletirem. Então eu queria também já fazer isso aqui. Infelizmente não posso colocar vocês num semicírculo, porque é muita gente, mas eu já começaria colocando aqui uma maneira diferente de sentar. Então fique à vontade, tá, gente? Bom, alguém quer dar alguma opinião sobre o que seja arte? Sem medo de falar besteira? Pode falar, Maria Helena. Assim, eu levaria a arte fora do conceito do dicionário e eu abriria ela como uma cultura. Eu acho que se a gente vê a arte como uma cultura, abrangendo assim, a dança, a música, os pincéis, a cor, a gente teria uma definição de arte, porque a atualidade é muito global. Então nós temos que ver a arte como um conceito global. E assim, a começar principalmente levar a educação, começando com as crianças, principalmente quem trabalha em sala de aula. Eu já trabalhei em sala de aula e eu acho assim que os professores têm o privilégio de poder levar os alunos, principalmente quem trabalha com crianças pequenas, ao museu, ao espaço que tem a arte, uma galeria, para que quando se torne um adulto, essa criança enxergue um pouquinho mais a arte. Os artistas estão precisando, agora levando mais para a arte, que nós estamos vendo especificamente, seja uma educação, que no Brasil, infelizmente, nós não temos isso ainda. E a formação, eu acho que está nas nossas mãos, na nossa geração, para criar esse conceito.
principalmente nesse momento que nós vivemos, né? Temos que pensar muito seriamente nas futuras gerações, porque a coisa está complicadinha, né? Quer dizer, você está colocando, então, a arte dentro de um contexto maior da cultura. Mas o que é a cultura? Cultura é a literatura, é a dança, é a música, são também as nossas tradições. Eu acho que a gente não pode esquecer do nosso passado, do que nós tivemos de bagagem já. E assim, porque a arte atual realmente ela está meio perdida. Eu vejo a arte muito perdida. Assim, tem muita coisa que é aproveitável, mas tem muita coisa que a gente diz o que é isso. Os meios acadêmicos também concordam com você, né? Os professores de arte das faculdades, que tem um momento de crise nas artes plásticas, nas artes visuais, né? Um momento de crise de identidade. Mas quando eu começar a falar da história da arte aqui, vocês vão entender que isso é normal. Porque no contexto geral há altos e baixos, né? Vocês vão ver que, por exemplo, nos momentos que a gente chama de transição, nós estamos passando por um momento parecido agora, vai haver uma crise forte justamente para possibilitar a mudança, né? Então, nós estamos de novo no mesmo furacão, né, de transformação. Mas eu queria, antes de dar a palavra para você que pediu para me falar? Não? Quem pediu? Já te passo, tá? Eu queria só falar o seguinte, do que ela está dizendo aqui sobre cultura, né? Na verdade, as próprias leis de incentivo, como a Lei Rouanet, coloca 7 áreas da cultura, música, artes cênicas, artes visuais, etc. Mas, ao meu ver, a cultura é muito maior, né? Cultura não é só arte. A arte está dentro da cultura, mas a cultura é tudo, né? Toda a vida é cultura. Todos os movimentos da humanidade são culturais, né? Então, é muito mais complexo a cultura. Entende? Mas a gente costumou falar que cultura é arte, né? Então, temos que repensar isso também. Quem quer falar? Eu não preciso do microfone, porque minha voz é bem forte. Tá. Mas... Eles estão gravando aqui. Tá, desculpa. Eu concordo com o que a professora falou, mas eu tenho uma outra definição para a arte, que eu quase não vejo os professores falarem isso. Mas a minha visão é até um pouco romântica. Eu digo assim que arte é a arte de manifestar os nossos sentimentos através da pintura, através do desenho, através da música, do teatro, do cinema. Eu acredito que isso é arte. É a arte de nos expressar uma coisa que nós não podemos, por exemplo, falar, explicar o que seja, e tentamos explicar através das artes. Sempre que forem falar, se identifiquem, tá? Oi, professora. Sou Letícia. Assim, eu vejo a arte não assim como uma estudiosa de arte, né, mas como leiga, e sob o ponto de vista do observador, assim como se fosse uma obra que provoca alguma reação. Uma reação pode ser de deslumbramento, de admiração, ou até de desgosto, ou de crítica, né? Por que esse artista pintou aquelas 2 cadeiras, né? O que isso significa? E aí faz com que esse observador possa buscar mais informações, né? Que ele não tem, né? A gente viu ontem com a professora aqui, né? Toda aquela a descrição, né, que ela fazia das obras com conhecimento a respeito, né? Mas esse observador, esse público, ele normalmente não tem muito esse conhecimento, né? Mas ele pode buscar. Então, aquela obra vai provocar alguma reação nele para que ele busque o sentido. E uma das interfaces, né? Concordando com todas as outras. Bom dia a todos, eu sou a Juca Valim. Eu vou colocar aqui uma questão muito pessoal, não é uma coisa que vem de algum lugar, mas o que eu percebo de arte é que a arte vem para ditar movimentos. São manifestações que vêm através dos artistas e que vêm ditar os movimentos na humanidade. Pelo que eu percebo, assim, o artista sempre antecede alguns movimentos políticos mundiais e não vejo como a arte possa ser dissociada disso.
É uma coisa que vem para determinar as coisas na humanidade, no universo. Vanguarda. Vanguarda, exatamente. Quem mais que tinha pedido? Vai falar? Tem alguém que está na frente? Acho que não, né? Passa para ela, por favor. Bom dia a todos, bom dia, professor. Meu nome é Dioxiane. Eu concordo com o que foi colocado com os colegas, inclusive as posições pessoais, porque eu vejo muito a arte como isso. Também a questão de expressar-se, né, os seus sentimentos, seus anseios diante do mundo, mas, além disso, ela te permite tocar, é algo que permite tocar o outro e gerar possibilidades no outro. Possibilidade de busca por algo mais, né, algum conhecimento extra, e possibilidade de também gerar arte e tocar o outro. E assim um ciclo interminável, né? Mas, além disso, a arte também, na minha visão, ela é memória. Então, ela permite, e isso aí ela acaba sendo inserida dentro da cultura nesse contexto, permitindo, assim, que, por meio dela, gerações se manifestem igual à anterior ou de uma forma diferente. Então, assim, é muito difícil ver, na minha visão muito pessoal também, ver a arte e não traduzi-la em vida. Para mim, a palavra que define a arte é vida. Precisamos dela para viver. É como o ar que respiramos. Se nós não tivermos, seria uma vida algo muito triste, né? Então, eu vejo a arte como vida. Seria a palavra que traduz na minha visão pessoal. Até tem um poeta nosso famoso aqui no Brasil que diz, né, que quando a vida não basta, a arte vem, né? A arte vem para suprir aquilo que a vida não nos dá mais, né? Bom, quem mais quer falar? Que tinha levantado a mão? Opa, legal. É engraçado que vocês estão falando muita coisa que está nesses livros que eu vou falar. Bom dia a todos, sou Adenilson. Tudo bem, Ju? Acho que cursamos a disciplina da filosofia. Tudo bem. Arte é uma questão profunda, mas assim, compartilho muito com a visão da colega última que posicionou. É vida, né? O primeiro momento quando nasce, quando a criança nasce, nós temos entre o átrio direito e o átrio esquerdo do coração, né? Esse espaço, ele tem uma respiração pelo líquido, né? Acontece somente no líquido, está no útero. Mas a partir do momento que nasce, ele precisa da primeira respiração completa. Cada indivíduo tem uma forma de respirar. A arte, para mim, é isso. Ela começa ali. E, indo para outro campo, né, eu vejo muito na alimentação. Na alimentação que mantém essa vida. A forma de apresentar, de mastigar, de apresentar o prato que faz viver, isso é arte. Parte dali. Ótimo. Muito obrigado. Legal, parabéns. Parabéns para todo mundo aí que está falando coisas legais. Bom, a arte para mim no pensamento filosófico, diríamos assim, ela é destituída ela é autônoma, né? Ela é emancipada e ela provém do espírito, né? Então ela não tá, a arte é livre, né? Ela é destituída de qualquer meio comercial, assim, a arte pura, né? Autônoma em si mesma. E ela provém dos anseios do espírito, da liberdade de quem está fazendo, né? E procura, ela é original e espontânea. Seria isso. Ok. Como é seu nome? Emílio? O Emílio falou uma coisa aqui, uma palavra chamada espírito, né? Que aí nós vamos entrar num campo bem interessante também, né? Porque se nós falarmos da filosofia, a filosofia ela vai pensar a vida, o mundo, tudo, inclusive a arte, geralmente do ponto de vista do racional, da razão, né? Alguns filósofos saem um pouco desse esquema, mas em geral é a razão. A arte, em geral, por mais que o artista seja ligado a alguma corrente racional,
ele não consegue só no racional, né? Ele tem que ter outros movimentos interiores para trabalhar, que a gente pode chamar de espírito, de alma, ou com a intuição, ou com o sentimento, ou a verve, alguma coisa que o movimenta lá dentro, né? Por mais que ele esteja amarrado a uma corrente, por exemplo, os realistas, né? Os realistas do final do século XIX vão voltar à ideia da razão, né? De usar a arte para refletir sobre a sociedade, as mudanças políticas, etc. O neoclássico também, né? A Renascença também tem muita ligação com o racional. Opa! Não é confiável no momento, a razão. Mas aí, os artistas vão, independente do que eles acreditam, né, estar pautados por algum pensamento também estético para trabalhar, né? Então mistura um pouco as coisas. Por exemplo, se o artista tem uma religião X, vai interferir na sua produção. Se o artista é ateu, vai interferir na sua produção, né? Se o artista é de alguma corrente política, qualquer coisa vai interferir na sua produção. Aí nós vamos discutir mais para frente o conceito que até hoje pega a gente, os dois conceitos, que é a arte pela arte ou a arte por algum objetivo, né? A arte como fim ou a arte como meio? Esses dois conflitos, né? Essas duas teses, digamos assim, se debatem ao longo de séculos. Se eu faço a arte para atingir um objetivo ou se eu faço a arte pela arte em si. Mas isso aí a gente vai voltar a falar lá para frente, tá? Depois do que eu ouvi de vocês, eu queria voltar aqui então ao Gombrich, né? Gombrich é um brincalhão, ele gosta de mexer com a gente, desafiar a gente, né? Nos conceitos que a gente tem. Por um lado, o outro autor lá, o Hauser, ele vai falar mais ou menos o que vocês falaram. Que a arte é uma coisa que vem de dentro do artista, é um impulso precursor de vanguarda para mudar a sociedade, para interferir na vida, né? Através do sentimento, da visão pessoal dele, etc. Mas o Gombrich vai começar esse livro dele dizendo o seguinte: arte não existe. O que existe são artistas. Aí ele... Pois não? A gente está indo no momento B aqui, né? Ronaldo, um dos conceitos sobre o que é arte é um conceito mais moderno que diz que a arte é tudo aquilo que o artista diz que é arte. Mas quem é esse artista, né? Ontem a Cecília colocou no final da apresentação dela que a gente tem que repensar isso hoje. Tem muita coisa que se diz arte que não é arte. Na verdade é experimentalismo. Ou um termo mais chulo, mais popular, porra louquice, né? Então tem muita coisa que é experimentalismo puro. Então uma das definições que diz que arte é o que o artista diz que é arte. Se ele diz que a arte é a partir de um conceito, é moderno. Isso que você fala é mais ou menos o que o Gombrich está discutindo lá no livro dele, né? Que, do ponto de vista dele, no seu livro, até a pichação é arte. É uma manifestação artística, né? Digamos assim. Mas há uma discordância muito grande, né? De que a pichação é uma expressão artística ou de vandalismo. Até tem lugares aí que as pessoas são presas, né? Para fazer pichação. Mas o que ele está querendo questionar, ele não está querendo impor uma ideia do que seja arte, mas ele está querendo refletir sobre tudo isso no caldeirão, né, do século XXI, desse pós-moderno, né, desse pós-alguma coisa, o que é esse conceito de arte. Então ele vai dizer que existem artistas, ou seja, pessoas que se manifestam através dessas coisas que a gente chama de arte, né? E que expõem as suas ideias através das suas manifestações pessoais, usando os materiais à disposição. Tá? E a arte mesmo, o conceito da arte, ele começou a oscilar, especialmente a partir da escola de Frankfurt, né? Aquela escola surgida nas décadas de 30, na Europa, na Alemanha, com os pensadores que começaram a transferir a ideia de Marx, do Karl Marx, né? O Marx dizia que o que mudava a sociedade era a economia,
que mexia com a sociedade, era a economia que transformava. Mas aí os continuadores de Marx, que começaram a refletir sobre os movimentos posteriores ao Marx, chegaram à conclusão que não seria bem isso, né? Não é a economia que move o mundo, que transforma o mundo, mas sim aquilo que a gente chama de cultura, né? A cultura que transforma. E aí eles começaram a repensar essa ideia de arte, de conceito de arte. Vocês devem ter visto já, localize para mim ali o texto do Walter Benjamin, a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica. Acho que todo mundo conhece esse texto, né, gente? Todo mundo que já estudou aí, volta no menu lá. Não, minimiza lá. Não é aqui. Isso, lá. O primeiro arquivo. Esse texto aqui, não sei se alguém não leu ainda esse texto? A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Talvez no... Isso, aumenta ele um pouquinho. Ele é do Walter Benjamin. O Walter Benjamin não era bem pertencente à escola de Frankfurt, mas ele era ligado às pessoas da escola de Frankfurt e era um ensaiador. Aquele texto estava bom que você abriu ali. Estava legal. Só para mostrar para o pessoal, né? É muito importante quem vai pensar arte hoje, no século XXI, que leia esse texto. Apesar de que ele é de 55, né? Mas ele é muito atual, porque ali começa uma cisão em relação a esses conceitos que a gente tem de arte, né? Porque ele diz nesse texto, você pode concordar ou não, né? Que até aquele momento, a ideia que a gente tinha de arte era de uma coisa sagrada, né? A arte é uma coisa sagrada que só os iniciados, iluminados, é que possuem o poder de fazer, de trazer para o mundo, como Michelangelo, Da Vinci e tantos outros, né? E aquelas obras eram como preciosidades que estavam nos museus do mundo, no Vaticano, nos museus, nas galerias, quase que inacessíveis aos mortais, porque para ir lá você tem que ter dinheiro, né? Para poder ter acesso direto a essas obras de arte. Aí, a partir desse movimento da Escola de Frankfurt, começa a se repensar o papel da arte e o conceito da arte, especialmente também com o uso da reprodução, ou das gravuras, ou das reproduções comerciais, né? Então, por exemplo, fazer uma reprodução da Pietà de Michelangelo, em resina, em quantidade grande, e colocá-las no mundo, né? Fazer reprodução de pinturas, de pintores famosos, através de serigrafia, ou de fotografia, ou de alguma outra reprodução, e colocar para o mundo. Você pode comprar, você vai, por exemplo, no Louvre hoje, você compra uma reprodução de uma obra do Monet, por lá, digamos, 20 euros, né, digamos, e coloca na tua sala, mas é uma reprodução. O que eu estou querendo dizer é que a partir desse texto aqui do Walter, né, especialmente a partir desse texto, não só dele, a gente começa a tirar um pouco a arte desse pedestal de coisa sagrada e aproximar mais ela do morrelis mortal, né, como nós somos. E a gente não vai ter a obra original na nossa sala, porque é impossível ter um Davi ou Michelangelo na sala, mas a gente pode ter uma reprodução dela, né? Claro, aí vai entrar o que nosso amigo está falando, né? Desculpa, o teu nome mesmo? Ronaldo está falando. Daí vai começar... esses autores, como Walter Benjamin e outros pensadores, talvez não estivessem imaginando o que queria virar isso, né? A partir das casas chinas da vida, né? O que queria virar tudo isso, né? Então, óbvio que aqui nós estamos hoje numa banalização geral de tudo, né? Mas que tudo virou arte, ou tudo se diz que é arte. Mas o conceito inicial era de que pudéssemos ter acesso a essas obras e que elas deixassem de ser tão sagradas assim como eram, tá? Então esse texto, depois eu posso passar para quem não leu ainda, que é um texto que dá pano para manga para ficar um mês aqui conversando sobre ele, né? Mas aí eu passo para vocês, tá? Vocês querem? A gente passa, tá? Bom, então, eu vou deixar essa pergunta no ar, que não tem resposta, e assim como a filosofia não tem resposta, só perguntas, nós, como supostos professores de arte, também não vamos ter respostas. A gente vai ter perguntas e vai ter diálogos, né? Conversas, discussões, né? Dialética sobre isso tudo. E eu adoro a dialética, porque a dialética é a que possibilita que a gente avance, né?
E no mundo que nós estamos, onde a dialética é cada vez mais suprimida, ou seja, só vale o meu ponto de vista, a minha visão, e os outros não, então nós temos que mudar essa realidade dentro da escola, com os nossos alunos, com as nossas famílias, né? E ouvir as pessoas mais, né? Ouvir as ideias divergentes e a gente avançar. Porque a partir da ideia do original da dialética do Hegel, né, tem que haver tese, antítese e síntese, ou seja, eu falo A, você fala B, e na reunião de A e B surge algo legal que caminha para frente, não uma briga, né? Não um soco na cara porque você não concorda com o que o outro disse, mas vamos tentar pensar o que o outro disse. Ele, por exemplo, falou uma coisa muito importante, né, Ronaldo? Que está uma confusão, tudo virou arte, tudo é arte. Realmente, nós estamos nesse momento crítico, né? Especialmente no meio artístico, onde os artistas também estão perdidos, não sabendo o que fazer. Muito, né? Bom, para a gente começar a falar da história da arte aqui, porque a minha missão aqui hoje, amanhã com vocês, é discorrer desde a antiguidade, ou daquilo que se entende por antiguidade, ou da pré-história, que a Maria Cecília falou ontem também, né? Que esse conceito de pré-história já não dá mais, já não é mais aceitável essa ideia de pré-história, porque tudo é história, né? Como assim pré-história, né? Alguma coisa antes da história não é história também, né? Mas a minha missão aqui é falar da pré-história, ou da antiguidade, até o neoclássico. Daí vai vir um outro professor que vai pegar a partir do neoclássico, do romantismo, né? E discorrer até ao pós-moderno, tá? Antes de falar dessa história, eu acho que é importante a gente falar um pouco também sobre estética, né? Para se entender um pouco as coisas. Porque na nossa vida, em geral, como degustadores de arte, ou frequentadores de museu, ou público, né? A gente sempre quer ter uma resposta para as coisas que a gente vê, né? A gente quer explicar, a gente quer conceituar, a gente quer situar aquilo como algo concreto. E nem sempre é possível, né, você fazer isso. Tem que buscar essa compreensão através de outros sentidos que não seja a visão. A nossa sociedade é massacrada pela visão e pela audição, né? A visão é o primeiro, a audição em segundo, mas aí o tato, o cheiro, né, e os outros sentidos, quem sabe um sexto sentido, fica escondido, né? Mas a arte exige mais das pessoas. Ela não exige somente a visão e a audição, exige muito mais da pessoa. E a nossa formação é precária no Brasil, né? Nas escolas, nós como professores somos mal formados também. Então a gente tem essa ideia ainda de buscar um sentido muito concreto nas coisas e nem sempre a gente consegue. Então vamos falar um pouquinho de estética, antes de começarmos a falar da pré-história, né? Tem duas maneiras aí da gente pensar esses conceitos de estética. Vem o americano e o europeu, né? Mas o que é a estética, gente? É claro que eu não vou aqui me aprofundar muito, porque o tempo é curto, né? Mas a estética ela vem do grego, a estésis, e significa a percepção, a sensação. É um ramo da filosofia que tem por objeto o estudo da natureza do belo e dos fundamentos da arte. Natureza do belo. O que é belo, né? Belo é uma coisa que, ao longo da história, vai mudando, né? Não há um conceito rígido do que é belo. Aí já começa a dificuldade. Você pode estar na frente desse quadro aqui e dizer, este quadro é belo. Tá, mas com base em que é belo? Com base no teu sentimento, na tua visão pessoal, ou com base em alguma definição de algum autor, né? Então, essa definição de belo vai mudar ao longo do tempo e conforme a sociedade, a evolução ou a involução da sociedade, né? A estética tem esse objetivo, estudar a natureza do belo e o que significa o belo ao longo dos períodos, dos séculos, né? Também as diferentes formas de arte da técnica artística. Pintura, escultura, gravura e as novas tendências que vão surgindo, né? A ideia da obra de arte e da criação. Discutir também a obra, o que significa a obra, a criação, os métodos, a relação entre matérias e formas nas artes, né? Por exemplo, na época do Michelangelo, na Renascença, se pensava que a obra de arte devia ser eterna, né? Ela era feita com material tão
consistente com mármore de Carrara, porque a ideia do material estava ligada à ideia do pensamento corrente da época, que a arte tinha que ser duradoura e transpor séculos. Você vai lá hoje na galeria da Academia de Firenze, de Florença, vai se deparar com o Davi e vai ver aquela mármore de Carrara, que está lá já há 500 anos, né? E provavelmente vai ficar mais alguns séculos aquilo, né? E essa ideia do eterno está presente pelo material que ele usava. Que era preciso que a arte tivesse essa concretude também, né? Os pintores da Renascença, por exemplo, ao pintar, eles preparavam a tela de tal maneira, com aquela base, primer, né? De tal maneira a base, que não haveria craquelure, né? Não haveria esfacelamento da tinta, a tinta não se partiria, e ficaria séculos e séculos para a gente ver, né? Que é o que acontece hoje. Você vai lá na Galeria do Louvre e vê obras de 1300 pinturas em cáustica, por exemplo, né? E está viva até hoje. Por quê? Porque a técnica era preciosa. Os artistas tinham um cuidado tão grande em preparar a tela e os materiais que estava dentro desse conceito da época, da eternidade, né? Hoje é bem diferente, né? A partir dos movimentos mais recentes aí, especialmente a partir da virada do século XIX, o conceito mudou. Nós não estamos mais preocupados, né, com a perenidade das obras. E a transitoriedade está presente. Por exemplo, a Tomi Otaki fez uma exposição há pouco tempo, e antes dela, acho que ela faleceu, né? Fez uma exposição que eu vi que a ideia presente na obra dela era a transitoriedade, não a perenidade, né? O que ela fez? Ela pegou um salão gigante, um salão muito alto, colocou um balanço, né, tipo um balancinho, que ela sentou em cima, mandou colocar um plástico gigante no meio do salão, e ela, um guindaste, assim, ficava passeando, como se fosse uma artista de circo, né? E com baldes de tinta junto com ela, sabe? Então ela ia correndo assim com o balanço e jogava a tinta vermelha, esparramava. Daí voltava a tinta branca, voltava a tinta azul. E criou um painel escorrendo no plástico, né? Aquele monte de tinta. E no final ela pegou um maçarico de fogo, né? E veio e começou a botar fogo naquilo. No final ficou um monte de tinta queimada no chão e tal. A ideia dela é completamente diferente da Renascença, né? A ideia dela é fazer oferecer para nós um momento único, um momento efêmero de absorção daquilo, né? daquela arte que ela está fazendo, e que não subsistiria, não teria mais como ver aquilo de novo, a não ser através de um vídeo que foi gravado, né? Então vocês vejam, os conceitos mudam completamente ao longo do tempo, né? E nós estamos nesse turbilhão agora, tá? Outra coisa que a estética vai estudar é a questão do sublime, gente. Né? O que é o sublime? O sublime, a beleza é um conceito, então o sublime é outro conceito, né? O sublime na estética é você conseguir ver, mesmo numa coisa que não pode ser tão bonita, ou que não é considerada bonita, algo que transcende aquilo, né? Por exemplo, vocês todos devem conhecer a figura lá do Corcunda de Notre Dame, né? O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, é um personagem feio, digamos assim, né? Entre aspas. Ele é corcunda, anda assim, né? Tem uma corcunda enorme, ele é feio, deformado, todo, né? Aquela cara dele que é assustadora. Mas ele pode atingir o sublime na estética. Por quê? Porque ele, enquanto ser humano, era uma figura incrível, né? Uma figura maravilhosa, que tinha um coração puro, límpido, que amava profundamente as pessoas, queria o bem. Então ele era tosco, feio, dentro dos padrões estéticos de um certo período, mas ele atingia até o sublime, como ser, como espírito, né? Então, muitas vezes, não é bonito, mas pode ser sublime. Tá? Outra coisa que a estética estuda, que não está aqui no quadro, mas a estética estuda também, é o patético. O que é o patético na arte?
na vida também, né? O patético é o extremo a que pode chegar a alegria e o extremo a que pode chegar a tristeza. Uma obra de arte, né, pode passar para a gente uma tristeza profunda ou uma alegria profunda, né? Ela pode trabalhar com a gente essa questão do patético, mas o patético é muito mais assim fácil de perceber nas artes cênicas, no cinema, no teatro, né? Onde um ator chega a tal ponto de sofrimento, por exemplo, ou de alegria, que ele passa para a gente esse patético da existência, né? Porque é patético você observar uma pessoa morrendo de amor, por exemplo, né? Ele morre de amor por alguém, não consegue realizar o seu sonho de estar com alguém, ele chora, ele se descabela e chega até a ponto de se matar, né? Por exemplo, no século XVIII era muito comum as pessoas se matarem por amor, né? O Goethe tem uma obra lá do jovem Werther que retrata esse momento patético de um ser humano que, por amor ou por falta de amor de uma pessoa, chega a se matar, né? As óperas italianas trabalham muito com esse conceito do patético. As óperas italianas do século XIX, né? As pessoas se matam facilmente por amor ou pela desgraça, por vários outros motivos. Então, o patético é um conceito também estudado pela estética, tá? Bom, passa para mim. Aí vamos falar rapidamente também da semiótica ou da semiologia, né? Para a gente poder fazer uma análise um pouco mais apurada da arte, é importante a gente ter um pouco de conhecimento desses conceitos, da semiótica ou semiologia, né? Só que há duas visões um pouco diferentes. Há a visão americana e há a visão europeia, né? A semiótica vem do grego, semióticos, literalmente a ótica dos sinais, né? As artes visuais, todas elas estão ligadas a isso, né? Sinais, que a gente vai ver e vai ter que, de alguma maneira, refletir sobre esses sinais, sobre o significado desses sinais, né? Isso também vem da filosofia, né? Lá pelo Henry Stubbs, em 1670, depois o John Locke, filósofo inglês, vai falar sobre isso também na obra Ensaio acerca do Entendimento Humano, 1690, né? E a linguística vai estudar também isso, tá? Esse sistema de signos nas artes visuais, música, fotografia, cinema, culinária, no vestuário, na moda, nos gestos, e tudo, né? Então, quando a gente fala de cultura, não é só arte. Tem a culinária, tem a moda, o vestuário, gestos e outras tendências que estão surgindo hoje, né? A semiótica surgiu de forma independente na Europa e Estados Unidos. Mais frequentemente, costuma-se chamar semiótica a ciência geral dos signos, nascidas do americano Charles Sanders Peirce. E semiologia, a vertente europeia do mesmo estudo, que tinha uma metodologia diferente, tá? Bom, na vertente europeia, o signo assumia, a princípio, um caráter duplo, composto de dois planos complementares, a saber, a forma, o significante, e o conteúdo, que é o significado. Então, vamos ver o seguinte, ó. Esse copo aqui, ele tem, dentro da semiologia, né, do pensamento europeu, ele tem dois sentidos. Tem a forma do copo, que é o significante, e tem o significado, que é o conteúdo, né? Então, a princípio, como é que você identifica que é um copo? Em qualquer lugar do mundo que você for, você vai identificar um copo. Através do quê? Da forma, né? A forma identifica. Claro que tem formas variadas de copo, mas geralmente você olha e já sabe que a forma é de um copo. E o significado, ou seja, o significante. O que é o significante? É o conteúdo. O que é um copo? Para que serve um copo? Que é o significante, né? Então, a obra de arte também, toda ela vai ser imbuída, de certo modo, disso. De uma forma e de um conteúdo. De um significado, né, um significante, e um significado e um significante. Só que aí começa o problema, né? Que, por exemplo, vamos pegar esse quadro aqui, né? Todo mundo consegue ver aqui, ou melhor, acho que é melhor esse aqui que todo mundo consegue ver, né?
esse quadro aqui, ó, ele tem significado, né? O significante, e tem também a forma, né? A forma é fácil de definir, né? Nós estamos vendo o quê? Várias casinhas, algumas árvores e algumas paisagens, né? Ali uns verde. Tá, mas e o significante? O que significa isso, tá? Aí que entra a grande questão da arte, né? Porque nós somos limitados para conceituar o significado das coisas, né? Porque a arte, ela transcende isso. A arte vai te dar uma forma, pode ser até uma forma precisa, mesmo que seja abstrata, ela é precisa. Aqui já não é tão abstrata, né? Já é mais formal. Mas o significado vai depender do contexto cultural de cada um, de cada povo, de cada pessoa, de cada conteúdo interior que você tenha para ver aquilo, né? Você vai poder ver diferente. O verde para você pode ser odioso, para outro o verde pode ser gratificante, né? Você pode olhar esse quadro e sentir uma alegria da tua casinha que você mora lá no meio do mato, né? Ou de um sonho que você tenha de ter uma casinha num lugar verde, né? Ou outra coisa, você pode lembrar da tua mãe, de repente, olhando esse quadro, né? Pode tocar você de diversas maneiras, porque a arte é viva. A arte é viva. E a arte, gente, ela transcende o artista. O artista é como se fosse uma espécie de médium, né? Que projeta através do seu sentimento, do seu pensamento ou da sua imaginação formas, cores e joga no mundo, né? E as pessoas vão fruir conforme as suas condições pessoais. Claro que se um acadêmico que estudou História da Arte nas grandes universidades do mundo vai olhar para esse quadro, ele vai olhar de uma maneira bem diferente de uma pessoa, de um aldeão que nunca foi ao museu, né? O resultado vai ser completamente diferente, porque no caso do estudioso, o intelecto vai interferir. Todo aquele arcabouço de informações que ele teve ao longo de anos, né? Então ele vai ver, nossa, esse pintor não domina o pincel Pelo de Marta número 2. Está muito ruim, olha ali, ó, né? Quando ele usou o pincel, dava para ver que o pincel estava gasto, entende? Então, faltando algumas cerdas, então a tinta ficou mal colocada. Entende? Isso é uma visão técnica, né? Daí ele pode dizer, não, o artista não domina bem a técnica. Mas no campo do significado, né? Isso vai ser muito... Por exemplo, quem aqui gosta do Romero Brito? Pode falar à vontade, sem qualquer tipo de discriminação. Tem muita gente que gosta do Romero Brito, que diz muita coisa para as pessoas, né? Porque o significado que ele imprime toca as pessoas, né? A maneira dele. E tem gente que odeia, né? Que é mal feito, que é cópia, que é reprodução e coisas do gênero, né? Então vocês vejam, o artista ele perde o domínio daquilo que ele cria, né? Ele coloca no mundo e a coisa vai tomando